Bem, senhoras e senhores, este mês uma das duas escolhas feitas pelas maravilhosas pessoas no Patreon foi para os prêmios Darwin Navais. Para aqueles não familiarizados com o conceito, os prêmios Darwin foram iniciados há um tempo e seu conceito básico é de pessoas que conseguem, de alguma forma, se despedir deste plano mortal ou, de outra forma, impedir permanentemente sua capacidade de reprodução, removendo-as efetivamente do pool genético como se de fato conseguissem partir deste plano de existência, fazendo coisas incrivelmente estúpidas. Agora, converter isso para a versão naval das coisas seria um pouco difícil por dois motivos. A maioria das pessoas que tomam decisões realmente estúpidas tendem a estar em casa. Então eles geralmente não enfrentam consequências fatais imediatas. Por exemplo, ao lançar o torpedo Mark 14, muitos marinheiros perderam suas vidas como resultado disso. Nenhum deles eram as pessoas responsáveis por projetar a coisa. E mesmo quando você está no mar, bem, mesmo assim, muitas das pessoas que tomam as decisões estúpidas geralmente não acabam pagando o preço por isso. Então, em vez de ficar com a definição exata de um prêmio Darwin como se aplica a coisas navais, pensei em seguir com o espírito de um prêmio Darwin naval, ou seja, alguém que consegue causar enormes quantidades de angústia e problemas para sua nação de origem fazendo algo absolutamente incrivelmente estúpido. Então, sem ordem específica, primeiro vamos apresentar a você o almirante Wong Yun, pelo menos eu acho que é assim que se pronuncia. A maioria de vocês provavelmente nunca ouviu falar dele antes, mas já ouviram falar de seu contemporâneo muito mais famoso, o Almirante Yi da Marinha Coreana, que tem um nome mais complicado que não tentarei pronunciar agora. Agora, pelo que o Almirante Yi é famoso? Bem, ele é famoso por comandar os navios Tartaruga da Marinha Coreana e conseguir lutar uma série de ações contra uma frota japonesa muito maior, derrotando-os em praticamente todas as vezes, apesar da enorme desvantagem numérica. Agora, os japoneses, percebendo que isso era um obstáculo em seus planos de invadir a Coreia, que não era exatamente a primeira ou a última vez que tentaram essa manobra específica, decidiram usar agentes secretos para instigar um plano para remover o Almirante Yi, e nisso eles foram bem-sucedidos e então os coreanos... O governo decidiu que iriam colocar o almirante Wong Yong no comando da marinha. Agora, talvez o fato de que, mais cedo na invasão japonesa, a façanha mais notável do agora almirante Wong Yong tenha sido afundar a maioria de seus navios para que não fossem capturados após falhar em derrotar uma frota japonesa. E então pedindo a ajuda do almirante Yi para resgatar seus navios restantes. Então sim, não necessariamente o melhor comandante naval do mundo já, e ele então passou a maior parte do período restante como um general em terra, onde pelo menos ele não poderia afundar suas forças, mas bem, ele agora estava no comando da Marinha Coreana. E alguns dos rumores que os japoneses usaram para enganar os coreanos a aliviar o almirante Yi, ou seja, que os japoneses iriam invadir e, portanto, os coreanos definitivamente deveriam sair e atacar várias ilhas e assim por diante antes que a frota japonesa pudesse chegar a eles. Bem, para seu crédito, o almirante Wong Yong realmente entendeu que, isso não era realmente algo que ele deveria estar fazendo também. Mas, ao contrário do almirante Yi, que basicamente se manteve firme e se recusou a ir atrás da isca óbvia, o almirante Wong Yong acabou indo atrás da referida isca com sua frota coreana relativamente pequena, encontrou uma frota japonesa muito maior, como os japoneses pretendiam, e então, em vez de fazer a coisa relativamente inteligente de, recuar da armadilha óbvia, ele decidiu enfrentá-los. Isso foi e voltou por um tempo. Foi um pouco indeciso, mas os japoneses venceram a batalha no geral, momento em que o almirante Wong Yong recuou para um estreito. Agora, recuar para um estreito onde você poderia restringir o número de navios japoneses era uma tática que o almirante Yi havia usado em várias ocasiões com grande sucesso. No entanto, o almiral Yi tinha não desmoralizado, e você sabe que ele destruiu completamente sua frota ao enfrentar os japoneses em águas abertas. Primeiro e segundo, o almirante Yi sabia que em qualquer situação, se você ficasse lá por tempo suficiente, o inimigo descobriria.
O que você fazia era descoberto por eles, que criavam uma contramedida. Então, quando ele encontrou a frota japonesa, estavam em situações pré-preparadas. Com os golpes que havia preparado, ele os atingiu com força e rapidez, vencendo-os. Enquanto o almirante Wong Yung basicamente leu a versão resumida das táticas do almirante Yi, levou seus navios restantes para um estreito, ficou lá e se recusou a fazer qualquer coisa ou de fato ver alguém, ele apenas se retirou para sua cabine e esperou os japoneses aparecerem. A frota japonesa devidamente apareceu, pensou, isso é interessante, me pergunto se temos algum tempo para fazer algum reconhecimento, descobriram que tinham todo o tempo do mundo, fizeram bastante reconhecimento, desembarcaram tropas, planejaram tudo nos mínimos detalhes e então desceram e destruíram praticamente a totalidade da frota coreana. Em um raro caso de total prêmio Darwin naval, o almirante Long Yong chegou à costa, mas decidiu esperar os japoneses para matá-lo, o que fizeram. Esta batalha foi praticamente um dos principais catalisadores para a lenda do Almirante Yi, não que ele já não fosse lendário até este ponto, mas que ele então teve que ser chamado de Volta, sabe? Como o único almirante decente restante que os coreanos poderiam pensar. E ele teve que começar, não mesmo de novo em comparação com onde ele havia começado antes, ele teve que começar basicamente do zero, mas ainda conseguiu vencer a frota japonesa. Então, o almirante Yi se tornou muito, muito mais famoso, mas graças à incompetência do almirante Wong-ung em grande parte. A seguir apresentamos a você Almirante Plumridge da Guerra da Crimeia e, como o nome pode sugerir, ele fazia parte da Marinha Real. Agora, para contextualizar no início da Guerra da Crimeia, o governo escreveu para a Marinha da seguinte maneira: é o desejo ansioso de Sua Majestade que os interesses da humanidade sejam considerados na guerra em que a Grã-Bretanha agora entrou, na maior extensão que suas operações permitirão, e eu devo solicitar a vossas senhorias que deem ordens positivas ao Sir Charles Napier para respeitar a propriedade privada sempre que puder ser poupada, sem um sacrifício dos objetivos da guerra e, em nenhuma circunstância, atacar lugares indefesos e cidades abertas. De alguma forma, essa mensagem não parece ter sido passada para o contra-almirante James Henway Plumridge, que havia sido colocado no comando de um esquadrão de navios a vapor e havia recebido ordens para reconhecer as ilhas Arland e bloquear a área nas proximidades. Agora, para aqueles de vocês que estão familiarizados com a geografia do norte da Europa, vocês perceberão que as ilhas Arland agora fazem parte da Finlândia e, de fato, na época também faziam parte da Finlândia. É só que na época a Finlândia não era um país independente, eles eram o grão-ducado da Finlândia e obviamente conectados à Rússia, que os havia assumido algum tempo antes. No entanto, dizer que os finlandeses não eram exatamente os maiores fãs dos russos seria um eufemismo e, portanto, é uma surpresa para aqueles que têm, sabe, algum tipo de sensatez que Plumridge decidiu que a melhor maneira de lidar com a situação era lançar uma série de ataques quase ao estilo viking em vários portos e assentamentos finlandeses. Se ele visse um navio no mar, ele simplesmente o apreendia, independentemente do fato de que a maioria dos navios eram navios particulares, pertencentes aos agricultores e comerciantes locais, não navios comerciais ou de guerra russos, e ele começou a queimar dezenas de milhares de barris de piche e alcatrão, queimando também grandes estoques de madeiras sazonadas, mastros, vergas, pranchas, velas, cordas e outras formas de suprimentos navais. Agora, você pode pensar, bem, certamente ele está privando a Marinha Russa de muitos equipamentos valiosos, então certamente isso é bom. Não, você vê, como eu disse, os finlandeses não eram os maiores fãs dos russos, e enquanto a Rússia e a Grã-Bretanha estavam em guerra, e como eu disse, a Finlândia era tecnicamente parte da Rússia, praticamente todo o material que Plumridge destruiu era material que estava destinado à Grã-Bretanha, em muitos casos já havia sido pago por comerciantes britânicos que traziam suprimentos para a Marinha Real, armazenando-os em armazéns até que a neblina e o gelo diminuíssem, permitindo que o comércio fosse realizado. Um pouco mais seguramente, então, o que Plumridge estava realmente fazendo era atirando nas casas dos aliados britânicos, queimando suprimentos que estavam destinados à Marinha Real, e não só isso, mas também queimando suprimentos que em grande parte já haviam sido pagos pela Marinha Real, a ponto de várias empresas britânicas começarem a solicitar compensação ao almirantado, porque eles disseram, bem,
Você acabou de queimar coisas que são nossas e você sabe. Somos uma empresa britânica, não estamos do outro lado desta guerra. O que diabos você está fazendo sem mencionar que houve um aumento bastante compreensível no sentimento anti-britânico da comunidade finlandesa antes predominantemente amigável? Então, no geral, o almirante Plumridge conseguiu causar um enorme prejuízo financeiro na Grã-Bretanha, enormes quantidades de constrangimento para o governo, enormes quantidades de perdas financeiras e materiais para a marinha, e transformar o que antes era uma costa vagamente neutra, se não amigável, em uma hostil. Sim, definitivamente não é o gênio mais brilhante do mundo. Em seguida, viajamos um pouco para o sul e um pouco mais adiante no tempo, para fevereiro de 1940, onde a primeira flotilha de destroyers alemães, um total de 6 destroyers, partiu para interceptar e destruir a navegação britânica da melhor maneira possível. A noite nebulosa lhes dava cobertura visual, então parecia que seria uma operação simples. Foi-lhes dito que haveria reconhecimento aéreo da Luftwaffe para cobrir sua partida em retorno para garantir que não fossem emboscados quando menos esperavam e também receberam um sinal de que as forças de bombardeio também estariam prontas. Eles não tinham certeza do que isso significava, considerando que seria uma operação noturna, e bem, vamos apenas dizer que as operações de bombardeio diurno de ambos os lados não tinham o nível mais alto de precisão até este ponto. Então, o que um ataque de bombardeiro noturno faria com navios em movimento presos em bancos de neblina era, no mínimo, questionável. Se algo pudesse ser deduzido do sinal, interpretaram como se houvesse muitos esquadrões de bombardeiros dispostos a arriscar caso pedissem ajuda, mas achavam que não precisariam disso. Enquanto isso, do lado da Luftwaffe, eles haviam planejado uma missão de ataque antinavio por um tempo, mas ela havia sido adiada, e nesta noite eles decidiram que era hora de lançar nossa missão. Em algum lugar nas linhas cruzadas de comunicação entre a divisão de Göring das Forças Armadas Alemãs e os invasores, os sinais ficaram um pouco confusos e um pouco perdidos, de tal forma que as forças da Luftwaffe não foram informadas de que sua Kriegsmarine estava lá fora, e a Kriegsmarine, como acabamos de ver, não foi informada de que as forças bombardeiras da Luftwaffe estariam lá fora fazendo suas próprias coisas, e então, à noite, a bordo do destroyer Friedrich Eckholt, eles ouviram uma aeronave acima. Bem, isso foi um pouco estranho, mas, sabe, pode ser um avião de reconhecimento aleatório que se perdeu um pouco, então eles tentaram ver se tinha marcas da Luftwaffe, mas a aeronave, apesar de obviamente vê-los, não fez nenhum esforço para se identificar. Então, alguns destroyers concluíram que se não fosse se identificar, deveria ser hostil e dispararam alguns tiros contra ele. O avião revidou com uma de suas metralhadoras e ambos os lados concluíram que claramente o outro lado era um hostil. O avião deu a volta e, ao fazer isso, um dos vigias de um dos destroyers viu símbolos alemães no lado e disse: "Ei, não, sabe? Este é realmente um de nossos bombardeiros, mas todos os outros estavam um pouco agitados por terem sido alvejados e pensaram que talvez ele fosse o que cometeu o erro. E, claro, a bordo do Friedrich Eckholt, o comandante Fritz Berger acreditava que se os bombardeiros da Luftwaffe operassem na mesma área que seus destroyers, ele teria sido informado. Então tinha que ser uma aeronave hostil. Isso só foi reforçado quando, alguns minutos depois, o destroyer Lebrecht Maas comunicou que, bem, aquele avião estava de volta, saindo das nuvens. Enquanto fazia o relatório, ocorreram explosões bastante altas. A aeronave lançou bombas e atingiu o Lebrecht Maas no meio dos navios. O destroyer começou a afundar de imediato. Os outros destroyers alemães prontamente se aproximaram de seu colega atingido e começaram a baixar barcos para tentar resgatar os sobreviventes, momento em que alguém, em um dos navios, decidiu que podia ouvir submarinos em seus hidrofones, o que causou um certo pânico em todos. O destroyer Theodor Hedel lançou imediatamente cargas de profundidade, mas esqueceu que você sabe, quando você está lançando cargas de profundidade, você precisa estar se movendo relativamente rápido. Lembre-se, eles haviam diminuído a velocidade para tentar resgatar sobreviventes, e então, em vez de destruir quaisquer submarinos hipotéticos, a principal realização das cargas de profundidade foi quebrar o leme do Theodor Hedel, deixando-o lento e navegando em círculos. Claro, o som das cargas de profundidade sendo lançadas, seguido por uma grande coluna de água,
na popa de Theodore Edel, convenceu a todos que sim, de fato, deveria haver submarinos na área, porque obviamente o Theodore Edel havia lançado cargas de profundidade no submarino e o submarino havia respondido com um torpedo, então todos os outros começaram a navegar lançando cargas de profundidade e nas águas, na confusão causada pela escuridão, as colunas de água levantadas pelas várias ondas do casco convenceram a todos que estavam avistando periscópios e esteiras de torpedos, quando na verdade o que estavam vendo eram apenas as esteiras de proa e popa de outros destroyers que igualmente pensavam que podiam ver submarinos chegando. Alguém disse: "Oh, eu avistei uma torre de comando." Um dos destroyers que estava um pouco perto decidiu: certo, eu vou atingi-lo, e então, no último minuto, percebeu que o que eles realmente tinham avistado era a seção de proa do Lebrecht, mas que estava no processo de afundar. Enquanto isso, de volta ao Frederick Eckholt, eles estavam incrivelmente confusos porque estavam correndo na direção oposta do Liebrecht Mass e pareciam ter acabado de encontrar o Liebrecht Mass, o que confundiu muito a todos porque, você sabe, eles não são tão rápidos em circunnavegar o planeta. Descobriu-se que este outro destroyer afundando era de fato o Max Schultz, que havia sido atingido por algo. Ninguém sabia exatamente o que na época, provavelmente era uma mina e também estava no processo de afundar. Agora completamente convencidos de que devem estar no meio de um grupo de submarinos britânicos, os destroyers apressaram-se a voltar para casa, infelizmente deixando um grande número de sobreviventes na água, e, como se viu, isso haveria apenas 60 sobreviventes do Lebrecht Mass e ninguém que sobreviveu do Max Schultz. Toda essa confusão e perda causada por um único Heinkel 111 que se perdeu das patrulhas da Luftwaffe e os britânicos não estavam em lugar algum à vista. Na realidade, os britânicos não sabiam que algo tinha ocorrido até certo tempo depois. Voltando pelo canal para o Reino Unido e viajando de volta no tempo, vamos para a viagem de Anson. Ele se tornaria bastante famoso. O navio de guerra King George V, famoso na Segunda Guerra Mundial, foi nomeado em homenagem à senhorita Anson, cujas viagens são lembradas como um sucesso notável. Afinal, ele conseguiu circunnavegar o mundo, o que era bastante raro naqueles dias. Ele conseguiu sobreviver a essa circunnavegação, o que era ainda mais raro, e voltou com uma fortuna absoluta em prata, tendo capturado o galeão Manila espanhol. Tudo isso é verdade. No entanto, ele começou com 6 navios de guerra e 2 navios mercantes, e terminou a viagem com um navio de guerra que tinha um total agregado de 188 tripulantes. Considerando que a missão partiu com quase 2.000 homens, isso representaria uma taxa de baixas de cerca de 90%, se não fosse pelo fato de que cerca de 300 outros sobreviveram em 3 navios que voltaram muito antes na viagem. Agora, o curioso é que a vasta maioria dessas perdas não se deveu à ação inimiga ou mesmo ao clima. Elas se deviam puramente à competência da Marinha naquela época. Eles tinham dificuldade em encontrar homens suficientes para tripular o esquadrão de Anson desde o início, e quando seus esforços iniciais de tripulação falharam, decidiram que o complemento marinho seria composto por 500 homens, e isso seria fornecido pelos pensionistas de Chelsea. E se a pista já não estava no nome, sim, os pensionistas de Chelsea, os habitantes do hospital de Chelsea, em Londres, que existia na época, eram um grupo de ex-fuzileiros navais e outros marinheiros de idade avançada que acabaram lá porque tinham sido invalidados do serviço tão gravemente que não se podia razoavelmente esperar que se sustentassem no dia a dia na Londres dos 1700. Uma vez que descobriram o que estava acontecendo, levando em consideração que esse grupo de pensionistas idosos e debilitados estava sendo solicitado a marchar de Londres a Portsmouth. Só qualquer um que tivesse qualquer forma de mobilidade decidiu desertar, então apenas cerca de 250 dos 500 originais realmente chegaram. O nível de corrupção no departamento de suprimentos da Almirantado era tão ruim que, basicamente, toda a comida que havia sido fornecida à esquadra estava podre quando chegaram ao Atlântico Sul. E assim, como você pode esperar, o escorbuto ocorreu a bordo dos navies em quantidades massivas e, claro, com o escorbuto enfraquecendo o sistema imunológico de todos os tipos de outras doenças horríveis começaram a surgir também. Na verdade, toda a viagem basicamente se lê como praticamente todo mundo ficou doente. Havia cerca de 1 dúzia de homens a bordo capazes de navegar no navio, e provavelmente todos nós morreríamos.
até encontrarmos um lugar onde pudéssemos desembarcar, comer frutas, vegetais e outros alimentos frescos que não estavam podres e mofados, o que fez a maioria das pessoas melhorar, exceto as que já estavam muito debilitadas. E então nos abastecemos e partimos, e então a mesma coisa aconteceu de novo, e de novo, e de novo, enquanto navios e homens começavam a morrer. E além disso, caso o escorbuto se manifestasse, a almirantado havia sido persuadido a equipar os navios com um último recurso, sugerido pelo Dr. Ward em forma de pílula, que supostamente deveria afastar os piores efeitos do escorbuto, mas parece ter sido uma mistura entre veneno e diurético, que, como você pode imaginar, piorou ativamente as coisas. Em suma, o principal destaque da viagem de Manson foi o milagre de alguém ter conseguido voltar vivo, considerando que a almirantado fez de tudo para sabotar ativamente a viagem desde o seu início. Agora, o próximo é um pouco controverso porque existem várias versões de exatamente o que aconteceu e por que estão disponíveis. Então, vamos apresentar nosso personagem principal, Jean II Comte d'Estrier, que é Jean, o Conde de Destrier, onde quer que seja. De qualquer forma, ele é um francês, como o nome sugere. E até este ponto, ele era, na verdade, um comandante naval relativamente bem-sucedido, em parte porque, bem, como um aristocrata de alto escalão, ele conseguiu obter muitas tarefas bastante privilegiadas. Ele tinha alguns patronos bastante poderosos na corte francesa, mas, apesar de tudo isso, como eu disse, ele parecia se sair relativamente bem na Guerra Franco-Holandesa. Ele conseguiu lutar como parte de ou no comando de várias frotas francesas que se saíram relativamente bem, e então ele também conseguiu capturar 3 ilhas holandesas e destruir uma frota holandesa no Caribe. Então, chegamos ao evento principal, o ataque a Curaçao. Infelizmente, acabou sendo algo como um fiasco, de acordo com o próprio D'Estrée, quando ele apresentou seu relatório que, surpreendentemente, o isentou completamente. Os pilotos que ele contratou para sua frota eram completamente incompetentes, não conseguiam concordar sobre onde estavam e, portanto, a frota não tinha ideia de onde estava. E, novamente, de acordo com ele enviou 3 corsários à frente de sua frota, caso os pilotos magicamente desenvolvessem uma incapacidade de dirigir os navos. Mas os corsários, sendo navios de calado mais leve do que navios de guerra completos, passaram direto por um recife sem perceber e então o resto da frota encalhou nele. O capitão do navio almirante de Destrier, o Terrível, no entanto, tinha uma versão um pouco diferente dos eventos para contar. Segundo ele, Destrier basicamente não prestava atenção em nenhum subordinado e se considerava um navegador, descartando os pilotos como incompetentes e sem saber o que estavam fazendo, o que é uma das pouquíssimas coisas em que tanto o relato de Destrier quanto o de seu capitão realmente concordam. Mas ele aparentemente, novamente de acordo com o relatório do capitão, decidiu que a melhor maneira de se aproximar de Curaçao e navegar em geral era seguir uma latitude e usar sua própria estimativa para calcular o quão longe ao longo dessa latitude eles haviam ido e quando eles tivessem ido longe o suficiente, na opinião dele, ele simplesmente viraria a frota para o sul e esperançosamente chegar em Curaçao. Em teoria, se você estivesse viajando curtas distâncias com costas à vista, essa seria uma maneira perfeitamente lógica de fazer as coisas, se um tanto antiquada e poderia, se verdade, explicar por que ele não teve problemas lutando no canal inglês no Mar do Norte. Neste caso, no entanto, a frota virou e se chocou de frente com um enorme recife que reivindicou 12 navios de guerra franceses, toda a frota com a qual ele havia saído, incluindo 7 navios de linha inteiros, e praticamente tudo o que eles podiam fazer era esperar que os corsários que estavam com eles pudessem remover algumas das tripulações com segurança. Agora, o relatório do capitão mencionou que um dos corsários disparou um sinal de arma, basicamente dizendo, cuidado, há um recife à frente, mas de acordo com ele, Destrier basicamente não prestou atenção nisso também.
Havia uma nota de rodapé bastante interessante para tudo isso, que era que outra frota francesa enviada com navegadores um pouco melhores conseguiu resgatar muitos dos canhões e tiros dos navios naufragados, já que estavam presos em recifes e, portanto, não era exatamente um mergulho profundo para ir e recuperar todo o equipamento, mas se a versão do capitão for verdadeira, então Destrier, o navegador, ganharia facilmente um prémio Darwin naval. Se você acredita que Destrier tinha uma conta, então ele não estava envolvido nisso. Bem, acho que você deve tomar sua própria decisão. Já falamos bastante sobre o torpedo Mark 14, há um vídeo inteiro sobre ele e ele tem extensa referência em vários outros vídeos. Então, vamos falar sobre o outro grande escândalo de torpedos da Segunda Guerra Mundial, que talvez seja um pouco menos conhecido. E bem, o vilão desta peça em particular é Oskar Wehr, que estava encarregado do desenvolvimento de torpedos alemães. Agora, outro incidente que a maioria das pessoas já ouviu falar é o naufrágio do navio de guerra Royal Oak em Scapa Flow. Obviamente, é por razões que a maioria de vocês sabe. Estou muito ciente desse incidente em particular, mas o que as pessoas talvez não estejam sempre tão familiarizadas quando se trata desse ataque específico é que o U-47 teve sorte de fazer os ataques que fez, não em termos de se houve algum nível significativo de habilidade envolvida em entrar em Scapa Flow, certamente houve, mas bem... Inicialmente, o U-47 disparou muitos torpedos no Royal Oak e não fez nada. Basicamente, ele só conseguiu desviar um torpedo na corrente da âncora. Ele então teve que voltar, recarregar e disparar outro monte de torpedos no Royal Oak, e seriam esses que eventualmente mandariam o navio para o fundo. Agora, por que ele teve que disparar tantos torpedos para afundar um único navio de guerra que não sabia de sua presença e estava completamente parado? Essa não foi a primeira vez que os U-Boats tiveram problemas com seus torpedos no primeiro ano da guerra. Menos de 2 semanas após o início da guerra, o U-39 conseguiu penetrar a tela de destruidores ao redor do porta-aviões His Majesty's Ship Royal Oak e disparou 2 torpedos a menos de 1000 jardas de distância. Mas, em vez de acertar em cheio, ambos os torpedos detonaram a cerca de 100 jardas de distância do porta-aviões. Todos se viraram e notaram um rastro de bolhas no oceano. Os destroyers lançaram cargas de profundidade, forçando o U-39 a subir à superfície e capturando sua tripulação. Menos de uma semana depois, o U-27 basicamente passou pela mesma coisa quando disparou um monte de torpedos e eles também detonaram prematuramente e todos se aglomeraram nisso. Então, é claro, você teve o ataque do U-47 em Scapa Flow e 2 semanas depois disso, o U-56 teve uma oportunidade ainda melhor quando surpreendeu o His Majesty's Ship Nelson. Eles dispararam 3 torpedos, mergulharam para esperar pelas explosões inevitáveis a queima-roupa e foram recompensados com 2 estrondos altos quando 2 torpedos atingiram o His Majesty's Ship Nelson, chocando-se contra o lado e afundando em pedaços no fundo do oceano. E os relatórios continuavam chegando. 2 submarinos, juntos, dispararam nada menos que 11 torpedos no espaço de 2 dias, todos os quais falharam em funcionar. E como coberto no vídeo que fiz sobre a Batalha de Narvik, bem, as 3 batalhas de Narvik, vários submarinos alemães deram tiros no His Majesty's Ship Warspite e nenhum dos seus torpedos funcionou também. E então, como parte da campanha na Noruega, o U-47 se encontrou em um fiord com um cruzador e 3 navios de tropas, todos carregados com tropas, carregou seus 4 tubos de torpedo à frente e disparou 4 torpedos. Nada aconteceu, ele desceu, inspecionou pessoalmente 4 novos torpedos, carregou-os e disparou todos, nada aconteceu, e então, alguns minutos depois, o lado do fiord foi atingido por um pequeno impacto de um torpedo que explodiu. Bem, vamos apenas dizer que ninguém ficou muito feliz com isso. E o almirante Dumpenitz, que estava claro no comando das divisões de submarinos, decidiu investigar. E ele descobriu que Oskar Wehr, o chefe da divisão de desenvolvimento de torpedos, nunca havia realmente testado o fusível de percussão, que foi instalado nos torpedos alemães. Inventado em 1928, nunca havia sido testado desde então. Nem ele havia testado o fusível magnético em algo além do Báltico e, como aqueles que viram o vídeo do Mark 14 sabem,
havia vários problemas com os detonadores magnéticos do início da guerra. Igualmente relevante foi que, na maioria das vezes, eles não consideraram que o campo magnético da Terra varia em intensidade. Portanto, se você calibrar um detonador magnético para operar somente nos padrões magnéticos do sul do Báltico e começar a ativá-los nas regiões mais elevadas do Mar do Norte ou ao sul do Oceano Ártico, onde a influência do campo magnético é bem mais intensa, você observa várias detonações prematuras. Além disso, ao testarem os torpedos do Mark 14, descobriram que a maioria deles corria cerca de 3 metros mais fundo que o esperado. Um problema que também atormentou as unidades de superfície alemãs e foi algo como um espinho no lado dos destroyers alemães na Segunda Batalha de Narvik. Agora, o lado oposto disso era que não levou aos alemães nem perto do tempo que levou ao Bureau de Ordnance para admitir que havia um problema e corrigi-lo, uma vez que estavam cientes disso, mas ainda assim, como essa lista curta e incompleta de todos os diferentes alvos que foram engajados na primeira parte da guerra pode mostrar, os submarinos alemães poderiam ter tido uma contagem de mortes muito, muito maior e mais significativa do que historicamente tiveram. E finalmente voltamos aos tempos antigos, para a maravilhosa batalha de Drapana ou Drapanum, dependendo de qual fonte você lê. Agora, isso foi durante uma das várias guerras púnicas contra os cartagineses travada pelo Estado romano. E, bem, começou com alguém decidindo que Públio Cláudio Pulcro, que era um dos 2 cônsules daquele ano, seria um excelente líder para a frota romana, porque ele era um político que conseguiu ser eleito e tinha alguma experiência lutando em terra. E sim, esse provavelmente foi o primeiro erro, mas possivelmente você poderia argumentar que não necessariamente o pior erro. Neste ponto, os romanos estavam usando o Corvus, tratando as batalhas marítimas praticamente como terrestres, com uma chance adicional de afogamento, então talvez a pequena experiência de Claudius Pulcher lutando em terra possa ter alguma relevância. Infelizmente, Claudius Pulcher parece ter decidido que era literalmente uma batalha terrestre, e assim ele se posicionou com seu navio principal na retaguarda da frota romana, que havia se tornado desordenada ao tentar navegar durante a noite. Basicamente para fazer o que um comandante terrestre faria, que é apressar aqueles que estavam ficando para trás, e com a frota romana um tanto encolhida devido à sua incapacidade noturna de manter a formação, significava que os elementos mais à frente da frota romana estavam a vários quilômetros à frente dos mais atrás, e realmente não podiam receber nenhuma ordem da retaguarda da frota, considerando que, nesta fase da história, as ordens tinham que ser transmitidas literalmente por pessoas gritando umas com as outras, já que o sistema de sinalização por bandeiras que vemos na Era da Vela ainda não havia sido inventado. A frota cartaginesa estava felizmente ancorada em Drapana e viu os romanos chegando. Eles estavam prontos para o mar, mas havia uma chance de serem fechados, então começaram a navegar rapidamente para fora. Agora, de acordo com alguns relatos, a tradicional tomada de presságios com galinhas sagradas foi feita e elas não comeram, o que foi visto como um sinal de desastre, e Pulcher simplesmente decidiu que elas deveriam ser jogadas ao mar. Então, se você já ouviu falar sobre um almirante romano que decidiu que as galinhas sagradas precisavam ser afogadas porque elas não estavam lhe dizendo o que queriam, essa batalha é a origem disso, se essa conta é realmente verdadeira. Há alguma disputa sobre se essa parte realmente aconteceu, mas o que aconteceu a seguir certamente foi verdade. Com Pulcher todo o caminho na parte de trás da frota, os primeiros elementos da frota romana que haviam recebido ordens do dia anterior que, você sabe, iríamos navegar para o porto e atacar os cartagineses. Continuaram no porto para atacar os cartagineses. Infelizmente o porto tinha uma entrada bastante estreita e os cartagineses haviam todos saído, mas bem, os romanos iam dizer que ordens são ordens, lá vamos nós, Pulcher. A essa altura, para seu crédito, havia realmente notado o que estava acontecendo e tentou enviar um navio mais rápido à frente para dizer aos elementos líderes de sua frota: não entrem lá, temos uma batalha para lutar aqui. O que resultou em alguns dos elementos líderes da frota ouvindo a mensagem e outros elementos não ouvindo a mensagem, após o atraso que o navio rápido levou para ir de trás da frota para a frente da frota, o que agora significava nas estreitas limitações da entrada do porto. Alguns elementos da frota romana estavam virando e tentando voltar para o outro lado. Os demais elementos prosseguiam em direção ao porto, agora quase deserto.
E então a parte central da formação romana, que o navio mensageiro acelerado aparentemente não se incomodou em informar nada, começou a entrar. Logo, todos estavam gritando uns com os outros. O cônsul diz que precisam voltar para o mar, mas outros diziam que ninguém os havia informado disso. Então, estamos voltando ao momento em que os elementos de liderança e do meio da frota romana começaram a colidir entre si. E se despojaram de seus próprios remos e geralmente causaram um enorme engarrafamento. Os cartagineses apenas ficaram do lado de fora. E bem no espírito de Sun Tzu, que havia morrido cerca de 200 anos antes, mas provavelmente nunca ouviram falar dele. Eles decidiram não interromper o inimigo enquanto observavam os romanos se amontoarem até serem esquecidos, cometendo um erro. Quando a frota romana começou a se organizar, os cartagineses lançaram um ataque do mar, deixando os romanos em uma posição difícil, pois os navios cartagineses eram os melhores marinheiros, e os romanos agora agrupados enfrentavam um pouco de um dilema. Se um navio cartaginês se metesse em apuros, ele simplesmente poderia recuar com seus remos e voltar ao mar para o apoio de seus companheiros, e se um navio romano tentasse persegui-lo, então seria cercado por embarcações cartaginesas. Por outro lado, se um navio romano se metesse em apuros, ele não poderia recuar, porque recuar significaria colidir com a costa. E como dito, os cartagineses, sendo melhores marinheiros e tendo embarcações um pouco mais ágeis e rápidas, eles eram capazes de simplesmente eliminar elementos da frota romana que estavam nas bordas da formação romana que gradualmente diminuía. Agora, para ser justo com a frota romana, o fato de estarem cheios de legionários significava que eles eram realmente muito difíceis de lidar em uma ação de abordagem. Daí o motivo pelo qual os cartagineses, cada vez mais numericamente superiores, ainda eram forçados a pegar e cercar navios na borda da formação, ou apenas confiar em arietes em vez de abordagens diretas. Mas à medida que mais e mais navios romanos caíam, os números começaram a se acumular cada vez mais contra os romanos e, mais cedo ou mais tarde, o moral romano desabou, a frota se desfez e os navios restantes foram em sua maioria abatidos e capturados. Pulcher conseguiu escapar com 30 navios, mas pelo menos 93 embarcações romanas foram perdidas. E quando dizemos que 93 embarcações foram perdidas, isso significa que 93 foram capturadas pelos cartagineses. Além dos 30 que escaparam, mais um número desconhecido, mas provavelmente grande, que realmente afundou, porque, como eu disse, nesta batalha, os cartagineses recorreram a táticas de arietes para afundar embarcações talvez um pouco mais do que era comum para batalhas navais por volta dessa época. E foi assim que um cônsul romano conseguiu perder quase toda a sua frota em meio a uma guerra onde os romanos geralmente estavam realmente ganhando de forma decisiva muitos dos confrontos navais, e isso encerra essa pequena coleção de vários incidentes de estupidez naval. Agora, é claro, você pode perguntar bem, certamente há muito mais sim, a história da guerra naval está repleta de exemplos de estupidez colossal, e alguns dos que não estão aqui foram cobertos em outros lugares no canal. Por isso eu não os incluí aqui. HMS Capitão Torpedo Mark 14, como já mencionamos, etc, etc. Então, se houver outros incidentes que você considera relevantes, mencione-os nos comentários abaixo e explique o porquê. Que eles ou os oficiais envolvidos são particularmente tolos. E se houver outros que você acha que são realmente óbvios, como digamos o pensamento de Abakir, Hoag e Cressy, bem, a razão pela qual eles não estão nisso é novamente porque eles meio que merecem seus próprios vídeos. Enfim, agradeço por ouvir, é tudo por hoje. Obrigado por assistir. Deixe nos comentários suas sugestões de naves para analisarmos. Lembre-se de comentar no post fixado para perguntas do Dry Dock.